Olá, voltamos! Que rufem os tambores! Vamos começar com as nossas provocações deliciosas. E aí, o homem tem que ser mais velho pra gente namorar ele, casar com ele? E por acaso o homem tem que ser mais rico pra ser o bom partido, o escolhido? Tem que ser mais inteligente? Ah, e por que o homem tem que ser mais baixo que a gente pra gente se interessar por ele? Mais baixo? Não, mais Não, alto. tem que ser mais alto! Não pode, né? Não pode ser mais baixo, Vocês já né? repararam isso? Que o homem, se ele impressionante. for mais baixo, mais pobre, se ele for menos, a gente não pode se interessar por ele? A gente não pode olhar pro homem mais jovem? A gente tem que olhar pro homem mais velho, mais bem-sucedido que a gente? Mais alto. alto que a gente? A gente nunca pode olhar Mais é baixinho. inteligente. Mais inteligente. Mais inteligente, mais vivido que a gente. Por quê? E aí, como é que faz? Se você é uma mulher inteligente tanto quanto ou mais, você fica menos inteligente pra caber na né? relação. A mulher parece molho de tomate, né? Que se reduz pra ficar palatável. Ela se reduz pra caber. Sim? Porque se o cara tem que ser mais, então, inevitavelmente, a gente se reduz até mesmo. Até aquele mais, que não é totalmente mais, você se encaixa sendo menos pra que ele passe a ser mais. E a gente é muito, eu sinto isso, eu atendo mulheres o dia inteiro, eu sinto muito uma geração vindo também com esse mesmo texto, né? Não todos, claro que a gente não pode generalizar. Tem muita gente já que está com a mente aberta e muito mais aberto a isso. Mas muitas vezes eu atendo e a pessoa vem, ai, doutora, eu não posso namorar ele, porque ele é mais novo que eu, 7 anos. Ele é pobre, ele ainda não tem dinheiro pra gente namorar. Por quê? Não, isso se é fosse muito o louco. contrário. Isso é muito louco. Entendeu? E se fosse o contrário? E se... O contrário pode. Tudo né? bem. O contrário, é isso que eu pode. queria que você falasse. É muito louco, eu vou fazer só uma interferência, porque assim, parece que esse papo é um papo antigo, né? É um papo da geração das nossas mães, é um papo que chegou até a gente, até a nossa geração, mas... E você fala assim, não, isso não existe mais. As pessoas estão mais aqui, estão mais horizontais, então o assunto tá mais de igual para igual. E aí quando você fala no seu consultório, que você faz consulta particular, de uma forma maior, do seu orçamento, as suas consultas não são consultas particulares. Então, assim, a gente não tá falando de... Porque poderia falar, não, mas isso nas classes onde as pessoas têm... Tem menos acesso. menos acesso. Porque você vai falar, não, tem que casar com um cara mais rico que você, mais vivido pra te tirar desse lugar. Não, você tá falando de classe média baixa, classe média alta e classe média. E classe média alta. E provavelmente gente rica que quer que a filha encontre um bom partido, que o cara tem que ser mais rico, talvez mais velho, Provedor. mais inteligente. Meu Deus. Provedor porque não serve. Então é um resquício ainda de uma cultura que não nos abandona. Arraigada, né? Porque é uma coisa que é visceral, é transgeracional. Então tem uma coisa os padrões, eles ficam muito difíceis de serem rompidos, né? Porque tem aquela coisa que é muito institucionalizada, é muito estrutural, socialmente falando. Então, por mais que você até sinta diferente, na prática, a gente vive muito para ser aceito, então na prática acaba que você questiona o seu próprio querer, porque ele não tá encaixado, né? Então, os conflitos começam aí. Quanta gente também me procura porque tá com um conflito que não existiria de dentro, né? Porque o desejo, ele não vai olhar a identidade, encontros não seguem uma cronologia, encontro é encontro, tá na alma, né? E a pessoa questiona por conta de... Questiona porque como os de outros cláusulas. verão E aquilo. o pior por- de tudo não é nem o questionamento da sociedade, é o nosso próprio Mas é questionamento. porque vira, Paula. É que o Porque, nosso entendeu? próprio É o no- questionamento... Ah, eu não posso olhar Pois pra ele. mas Ele é 10 anos mais mas novo ao que mesmo eu. tempo você desejou. Então, Ele bate aqui é um no meu conflito. ombro. Como que eu vou namorar esse homem que bate aqui no meu ombro? E por que a mulher pode bater aqui no ombro e o homem não pode bater aqui no ombro? Por que o homem pode pagar uma conta e a gente não pode porque fica
feio, ele tá explorando a mulher. Mas vamos lá, desde a mulher Eva. é uma idiota. Olha lá, uma coisa importante aqui, ó. Isso vem lá de Adão e Eva, até onde a gente alcança. Deve ser muito anterior a isso, mas eu tô dando um exemplo bem aqui, né? Longe, muito longe do que a gente está falando para os dias de hoje, mas muito perto do que a gente tem como civilização. Enfim, mas o grande problema de Lilith quando ela é excomungada é exatamente porque ali Adão já disse, eu sou o superior. Sim. Né? Pra quem não sabe quem é Lilith, a gente tem que explicar. Quem é ela? Então, Lilith, né, foi a primeira mulher de Adão. E quando Adão foi feito, Lilith foi feita junto. Ela não sai da costela de Adão, ela não é uma continuidade dele, né? Ela foi feito Adão e Lilith, né? Homem e mulher para procriar, para começar a humanidade. Então, quando Lilith fala que bom, nós somos iguais, pares iguais e vamos, né? Vamos construir. Vamos construir. E aí, ali, né, quando tem a relação sexual, a Lilith queria ficar por cima algumas vezes, porque ela falou assim, né, vamos revezar. E ele fala, não, você tem que ficar por baixo porque eu sou superior. É aí que acontece. E é aí que ela fala, não, você não é superior a mim, eu não sou superior a você. Então, se for assim, eu não quero. E aí ele fala, então, não vai ter. Ela fala, então, eu vou embora. Né? Na história, ela está dizendo, né, dessa imposição social. E que ela não aceita. E que ela não aceita, ela vai embora. Eu só vou fazer um adendo, não vou atrapalhar a sua história, mas assim, no mundo animal, né, todos os animais, eles não têm contato de olho para ter relação sexual. Não. É para reproduzir, o homem sempre monta em cima da parte traseira da fêmea. Isso. No ser humano, a gente tem esse olhar um para o outro. É a única espécie que se olha quando está tendo uma relação sexual. Então, eu não sei se todos os animais. A aranha, ela não é comida por trás. Ela é, digamos, então, o lugar da predadora. Eu acho que tem alguns... Mas não tem o troca de olho. Ela vai por cima. Assim. O que ela tá falando é dessa posição onde não tem conexão. Porque o sexo... Você continuando da Lilith. A Lilith, então, ela ficava em cima do... Ela queria troca. Ela queria troca. Não teve troca, ela vai embora, é excomungada, enfim. Aí Adão começa a ficar desesperado, triste, isso aqui. Aí Deus vai lá, né? Esse Deus aí, essa história. Sim, essa história. Né? Partindo desse arquétipo. Dessa linha aí, né? E aí Deus vai lá e tira de dentro da costela de Adão Eva, né? Para que ele seja subjugada. Para que ele pudesse ter uma fêmea, né? Que o servisse a ele e tal. E acaba que, por mais que a Eva tenha se adaptado a isso... Se adaptado. Porque no fundo ela tem Lilith dentro dela, como todas nós. Porque ela tem aquele feminino muito estabelecido, do intuitivo, do sensível, enfim. Então, ela não vai embora, mas ela... Come maçã. Ela come a maçã. Nos deram pra gente comer a maçã. Ela que peca. A gente iniciar o pecado. E a maçã, por no pensar, fundo, né? não é o pecado do sexo, né? É o questionamento. Porque até então ninguém questionava paraíso. Então, assim, independente de uma ter ido embora e a outra ter ficado e questionado e trazido terror pra dentro do paraíso do homem, somos transgressoras para este padrão. Sim. Porque a gente vê além. Mas num universo onde a gente fica totalmente oprimida, né, e condicionada, a gente aprendeu que isso nos leva pra fogueira, isso nos leva pra ser exilada, né, enfim. Então, acho que por conta disso o questionamento vem, ele é visceral, por quê? Porque o questionamento vem do... Vou pra essa fogueira, nem que ela seja social, hoje em dia não é mais física, né? Então, eu acho que vem o nosso questionamento por conta dessa história social. Não seria nosso se a gente não corresse risco de julgamentos e exposições e rejeições, entendeu? Então, por isso que esse lugar que a mulher tem sempre inferior, né? Claro que não são todos, a gente aqui não tá falando nem da gente, né? Porque não é o nosso caso aqui. Não. Né? Meu caso, meu marido é 10 anos mais novo que eu, o seu também é 8 anos mais novo. O seu é 6 anos mais novo. Então, estamos falando... Né? Mas, não, o seu marido, nossos parceiros, né? Sim. Nossos parceiros de vida, que estamos juntas há muitos anos. São homens mais novos. Por acaso. Por acaso.
Talvez não por acaso. Talvez não por acaso. Talvez por isso que a gente seja tão transgressora dessa E eu sociedade. também eu fui casada antes do meu casamento atual, né? Enfim, eu fui casada com um homem 27 anos mais velho que eu também. Entende? Então, assim, eu sou uma pessoa que quando perguntam pra mim assim, qual o seu tipo? Não tem tipo. Desde muito novinha, assim, desde adolescente, eu não tenho tipo. Eu tenho critérios. Então, meus critérios são, eu preciso realmente estar interessada na pessoa. Eu preciso, né, sentir um fogo que vem de dentro. Aí depois desse fogo que vem de dentro, relacionamentos ou com homens junto com mais ele. velhos. Eu já tive da mesma idade. Eu já tive. Não A pessoa importa. precisa ser honesta, É, precisa porque não ser importa, interessante. que na verdade precisa não é a ser- identidade que você tá olhando quando conhece uma pessoa. Não é a carteira dela que você tá olhando, você tá olhando pra mas ela. eu confesso- Então eu acho que o encontro tá muito além disso. E eu converso isso muito com essa geração que eu atendo e que eu convivo. Não é só quem eu atendo, quem eu convivo, minhas sobrinhas, minha família, minhas amigas mais jovens. Assim, para de olhar com um prisma, né, muito dentro de um padrão. Porque olhar dentro desse padrão, o seu sarrafo fica muito alto. Para você Nossa, ter um encontro, inalcançável, você ter um uma coisa encontro de estranha. almas, pode acontecer com qualquer um. Lógico. Com qualquer classe social, com qualquer idade, com qualquer tamanho, com qualquer... Eu queria falar uma coisa, Paulinha, que eu falei de mim, né? Que eu fui casada já com um homem 27 anos mais velho do que eu. E aí eu tô lembrando de coisas. Pra mim, foi muito mais difícil aceitar que o Rafa, meu marido, era 6 anos mais novo que eu, do que aceitar Olha que eu estar no loucura. relacionamento com um homem 27 anos mais velho que eu. Olha que loucura. Eu me sentia... Porque assim, eu sempre namorei, me relacionei, sempre tive relacionamentos longos e tal, com homens ali mais ou menos da mesma idade que eu. 5 anos mais velho, sempre mais velho. Sempre nesse 3 padrão. anos mais velho, 5 anos mais velho, 6 anos mais velho, 7 anos mais velho, 10 anos mais velho. Era o meu máximo, tinha sido o meu máximo. Aí, e tudo bem. Tudo ótimo. Maravilhoso. Mais velho. Dentro dos padrões. Aí eu me relacionei e me encantei por uma pessoa que era 27 anos mais velha que eu. Quase 3 décadas. Quando eu tinha 23 anos, ele tinha 50 anos. E aí a gente começou a namorar, blá blá blá, relacionamento ficou mais sério, até que a gente casou. No total a gente ficou 7 anos juntos. Cara, pra mim era muito confortável. Assim, eu via que às vezes as pessoas podiam até olhar de uma forma, é o pai dela, não, mas isso não me tocava, porque eu sabia o que eu sentia. Eu era... Enfim, tinha uma ótima relação com os filhos dele. Eu era muito segura porque eu sabia do meu sentimento e esse julgamento não me tocava. Tanto que terminamos e ficamos amigos e amiga da filha dele, então assim, tudo certo. Quando eu me separei, aí fiquei solteira e blá blá blá, namorei, fiquei com quem eu quis. Quando eu conheci meu marido, o Rafa, e a gente ficou, e aí começou a ficar uma coisa mais séria, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar com esse homem? Ele é 6 anos mais novo que eu. Isso eu nunca tinha questionado. Você porque... se sentia atrapalhando a vida dele? Eu me sentia atrapalhando a vida do meu marido. Eu não. Eu não vou deixar ele viver as coisas da juventude dele. Não, isso eu não sentia. Eu me sentia culpada, é um sentimento que eu tinha. Poxa, ele tem que aproveitar a vida, ele é tão novo, de 26 anos, vai casar comigo com 36. Eu também acho que tem uma questão aí, isso que eu pelo não menos sentia. onde bateu pra mim, né? Não era nem eu tô atrapalhando a vida, né? Porque o outro tem uma escolha. Sim. Né? Eu sempre falei o seguinte, assim como eu vou ter que saber lidar com você ser X anos mais novo, você vai ter que saber lidar com eu ser X anos mais velho. A gente vai ter que tentar entrar no denominador comum pra que sempre tudo vai ficar um pouco mais cedo pra você, um pouco mais tarde pra mim e vice-versa. Faz parte, né? São escolhas. Mas eu acho que onde pega também, de repente, pra muitas mulheres, não sei se vocês vão poder aí pensar sobre, até dividir com a gente, que é... Quando a gente fala especificamente muito da idade, não tem muito a ver nem estar inteiro fisicamente. Ou Até porque é muito próximo, nossa, né? A diferença é pouca aqui. Mas eu digo assim, Até a Paulinha, que é 10 anos, que é uma década, é a mesma geração ainda. Mas, então, mas tem uma coisa que é onde eu quero que chegar. É a cultura. Não. É a maternidade. Eu posso falar? Vocês vão me Fala, deixar. fala. Bate aqui. Vai. Eu acho o seguinte... Curiosa. Eu acho que onde bate muito pra nós mulheres, tá? Aí não tô falando do quesito do mais alto, do mais rico, do mais inteligente. Não, tô falando especificamente do mais novo, do mais jovem. Onde bate muito pra gente, eu não acho nem que eu sei que tem a coisa social do preconceito, como é que vai ser, mas quando a Paula traz esse questionamento, você não achou atrapalhando ele, né? Porque tem muito uma coisa de que a gente amadurece primeiro.
Nós, mulheres, somos muito mais maduras. Pega uma garotinha de 2 anos, um garotinho de 2 anos. Pega o de 5 Se você vai fazendo esse acompanhamento, nós, naturalmente, somos muito mais maduras emocionalmente, mais preparadas para o compromisso, para a entrega e também para essa coisa do quanto a gente vai estar ali, né, entendendo aquela relação de uma certa forma. O homem já tem uma tendência a ser muito mais imaturo, ele amadurece mais tardiamente. Então, o medo que a gente tem é que um homem maturo, a imaturidade traz coisas e comportamentos que apavoram, né? Que às vezes não é por mal, mas faz mal. Posso fazer uma provocação? Eu acho que tem um pouco isso, sabe? Preciso fazer uma interferência. A maturidade. Eu acho que essa narrativa, eu concordei com ela há muito tempo e depois eu fui entendendo que ela não é real. Entende? Esse exemplo, porque aí ela vem com um argumento muito forte que é real. Que é, você pega uma menina de 10 anos, um menino de 10 anos, realmente a menina tá falando de outros assuntos, já tá dando um banho. Mas, aí a gente realmente acredita nisso. Então, isso foi vendido pra gente, porque tem um dado de realidade, e depois isso se dissolve, porque eu vou falar das 3 aqui. Eu vou falar de novo da minha relacionamento de homem quase 3 décadas mais velho que eu. O meu marido, que é 6 anos mais novo que eu, a capacidade dele emocional de comprometimento, tipo, não me deixou nada. Mas assim, isso não é padrão, amor. Mas será não que é padrão. Não é. Será que não é? Não é. Vamos será fazer que os uma homens mais enquete. velhos de E será que 50, eles também não querem de 60, ser imaturos pra gente cuidar deles? Não, é uma estrutura, uma estrutura. Não sei, gente. Mulher funciona em trilha múltipla, o homem em trilha única. O homem emocionalmente ele é mais atrasado. Ele pode ser para outras coisas. É uma constituição, é uma forma. E aí, por exemplo, a imaturidade traz vacilos. Que às vezes são complicados. Eu não tô falando só de traição. Não, tô o de homem de 50, comportamentos. de 60 não faz, Rita. Faz. De 40. Faz. E todos fazem. Eu não concordo com a idade. Eu tô dizendo que é tão embutido eu acho que o homem. É nesse lugar que eu quero dizer. Eu não acho que o homem matura mais novo. Você não teria casado com um que muitas vezes tem uma maturidade emocional que outros não têm. Eu estou falando que como a gente cresceu ouvindo isso. E como os homens em geral são mais imaturos emocionalmente, imaturos até os 50, quando você pega um mais novo, dá mais medo que você fala assim, pô, se o de 50 é imaturo, é uma tendência, é um inconsciente coletivo. Não, isso sim, eu concordo. Eu não acho que só o homem mais novo é imaturo, não é isso, mas apavora porque no fundo já é imaturo. Então imagina como é que não é. Então, às vezes você fala assim, vai dar trabalho. Mas eu acho que, pela minha experiência, eu acho que é uma história que a gente comprou, como várias outras culturais. Entende? Porque não é garantia você estar casada se relacionar com um cara de 40, de 50, de 60, Total. de 70. E se você se relacionar com um cara de 20, de 30, de 40, de 30, entende? Então, assim, no fringir dos ovos, é o ser humano. Já vi homem de 50, de 60, sim, mais imaturo de 40. Sim. E no De fundo 30. não existe. Eu tô falando nem como eu penso, dizendo que a mentalidade Sim, vai da aí, história o de medo vida vai aí. Como tudo sim. que foi imposto Sim, pra gente. Então, exatamente. eu pontuei não que isso é uma verdade, mas que talvez leve muitas mulheres a esse medo por conta disso. Eu fui vai ser levada muito totalmente imaturo. por esse medo no início por conta disso. Eu também. Exatamente por Eu acho isso. que uma maneira de nós, E o mulheres... que eu ficava desconfortável era isso. E eu ficava muito desconfortável, tipo assim, eu vim de um relacionamento que eu tava muito acostumada a ser mais nova. E muito mais nova. Quando eu olho pro lado, apesar de eu era uma mulher jovem, super jovem, eu olhava pro lado e falava assim, ai, mas ele é mais jovem que eu. E achava que a concorrência, que coisa horrorosa. Aí até eu ia estar mais exposta a uma concorrência. Até porque o homem tem a coisa visual. Amor de Deus. Então, todas as coisas não vêm do nada. É comprado, mas não vem do nada. Não. A gente sabe que o homem é visual. Sexualidade. Exatamente, né? milhões que é de coisas aí. Numa idade jovem, um homem tem mais sexualidade do que uma mulher. Um homem de 20, casar com uma mulher de 50, a sexualidade dela é eu diferente. acho que uma mulher de 50 tem mais também acho. libido do que uma de 30. Eu acho também. Eu ainda não cheguei Eu lá, não mas acho. assim, Eu acho. Eu acho que a mulher, quanto mais madura, ela vai se entendendo mais, ela vai se entender mais a conhecendo. sexualidade dela. Ela É. vai entender melhor a sexualidade dela, com certeza. E vai só fazer o que ela quer, com certeza. Mas a libido... Eu acho que Não tem a é ver com igual quando você liberdade, tem 30. Paula. Eu acho que tem a ver com liberdade. Não é igual, Se você tá gente. com 50 anos de um relacionamento há 30 anos, agora pega uma A mulher de moça 50 ainda não anos entrou na menopausa. livre. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Não sei, então. Tem uma questão Não é que é lugar de fala, não é tem uma física. questão física, eu concordo com a Paula. É física. Eu acho que a mulher
ela lida melhor com a sua sexualidade. Ela lida melhor com a sua sexualidade e ela, inclusive, sabe tirar ali o bom da coisa. Exatamente. Mas e a qualidade, a quantidade muda, porque é hormonal, muda. Seus estímulos são A gente tem que fazer um episódio só sobre menopausa. Mas eu dei essa pauta, de tanto que eu quero falar sobre. Porque a sexualidade de uma mulher de 30 é completamente diferente. Ela não sabe muitas coisas, de repente nunca alcançou orgasmo. Uma mulher de 50 já alcançou. Ou também tem gente de 50 que não alcançou. Isso não é regra, mas a gente não vamos desfocar dos homens. Né? Exatamente. Como a gente deu uma desfocada aqui, porque o assunto foi pra esse lugar de sexualidade, a gente ainda vai fazer um episódio sobre sexualidade na menopausa, na idade jovem, mas vamos aqui fazer uma enquete. Comenta um pouco sobre isso. O que vocês acham aí sobre a menopausa, sexualidade, a idade tem a ver, a maturidade do homem, né, Rita? Uma coisa que eu também fico pensando aqui, né? A gente usou esse mais para muitos adjetivos, que é mais rico, mais inteligente, né? Mais alto, mais tudo. Mais velho. E se a gente também... Eu priorizo os outros mais, assim, e até quero que vocês pensem sobre isso, né? Sei lá, mas e se fosse mais sensível, mais generoso, mais amoroso, mais profundo? Vocês não acham que seria melhor, que resolveria, assim, a boa parte dessas questões que a gente falou? Sim. Que esse é o mais que eu busco. Sim. Mas eu vou te falar, Rita, a mulher, nessa sociedade, a gente, né, como instrumento ativo de família, será que a gente socialmente, no coletivo, está preparada para sustentar isso? Quando a gente encontra um parceiro mais sensível, vou usar o seu adjetivo, né? Mais sensível, que é uma coisa que traz tantos benefícios, tantas elaborações. A família está preparada ou começa a ter piadinhas? Ai, esse cara é muito sensível, não vai dar conta de você, não vai dar conta de te defender. Aí começa a te colocar coisa na cabeça que você tá vivendo na selva. O cara não pode ser sensível, porque a qualquer momento vai aparecer um leão, um leopardo, ele tem que ser muito baixo pra te defender. Então, gente, não vai aparecer um leopardo, né? Então, por que essa feminilidade, esse lado feminino, que é a ânima ali do masculino, ela não pode aparecer? Senão E aí, olha como é que é louco. Como não pode aparecer o ânimos da mulher. Da mulher, que é o masculino na mulher. E olha que louco, porque... E quando a gente fala que o homem não pode ter muito do feminino, porque senão ele fica menos, a gente está dizendo que a mulher é menos. Exato! É uma loucura! É uma loucura. É eliminar a nossa potência. E a mulher que é bem-sucedida, que é rica, que namora um homem mais novo, as pessoas costumam falar, aquela ali é esquisita, ela é vista mal. E o homem, a poderosa, tá ali por interesse. É mal vista. Né? É uma egoísta. Ela é egoísta. Não cuida da família. Não quer saber dos filhos, terceiriza. Entendeu? Exatamente. É isso, a gente é sempre... Quando a gente é mais... conseguem botar a gente menos. Por isso que eu falo que esses conflitos não são nossos. A gente é mais nos olhos da sociedade, né? Tem um erro. Aí você ela não cuida dos filhos, ela não tá nem aí pros filhos. Ela viajou, deixou sozinho aí com o pai. Deve encher o cara de chifre. Entendeu? Quando vai viajar pra baixo. Hoje tá com ele por interesse. Eu escuto muito isso. Aquela ali casou-se... Viaja, fica um mês fora, viajando, trabalhando. O marido que fica com os filhos. Coitado, o cara não... Tadinha. Tadinha, que barra. Não, coitado, a gente Mas escuta ao isso contrário, a mulher tem um vidão. O cara trabalha muito pra dar pra ela uma vida maravilhosa e está lá em casa cuidando dos filhos. Exatamente. Que é muita sacanagem. É isso. É o padrão, ele está viajando, padrão. mas ele está trabalhando lá em Londres. E a mas mulher não pode estar trabalhando lá em essa Londres. vida maravilhosa que ele está provendo pra ela. Ele é maravilhoso pra ela, dá tudo que ela quer. Então, quando eu falo desse homem... companhia, mas é por isso que eu falo desse homem mais nesse lugar. Porque o dia que o homem for mais nesse lugar que eu falei... Não vai ter mais eles isso. Podem porque eles vão muito parar de tudo, impor né? esse padrão, eles vão permitir que a gente seja... Todo mundo está ganhando, ninguém está perdendo, todo mundo está ganhando. Isso. Ninguém ganha, ninguém perde. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, quem perder vai ganhar, quem ganhar vai perder. O que a gente está falando aqui, o que a gente está falando aqui, a gente não está falando mal dos homens, porque eu adoro os homens. Não, a gente está elaborando isso. A gente está falando o que é importante para a gente ter uma relação saudável, num casamento
igual, E que vai ser bom de pra que todo todo mundo mundo. pode um pouquinho estar um momento mais com A os gente tá filhos, outro refletindo, momento né, não tá. sobre isso Um momento tudo. tá pagando as contas, o outro tá pagando as contas, um momento um tá com mais vontade de transar, outro Isso é dia parceria, tá comendo. né? É parceria. O que a gente bicho quer não essa pergunta assim, parceria. quem é que tá sustentando aqui, né? Quem é que tá trazendo a caça aqui? É tudo tão simples. Por exemplo, no leão, dizem que é, né, a leoa, que caça, que cuida, que é tudo. O leão Então, só ruge. O leão só é ele aquele vai- que se impõe, inclusive, para o outro quando- leão não vir comer É. aquele. Então, assim, eu acho que existe uma funcionalidade das partes, e se a gente entendesse que se tendo, é pelas partes que se tem o inteiro, a gente não ia fazer juízo de valor, quem é que é mais importante do que o outro. Sim. Eu acho que não tem o mais importante. O que tem é uma complementaridade. É uma equipe. É uma equipe. Então, assim, não importa quem é quem. Importa que sempre num time vai ser complementar. Um é mais ativo, outro é mais outra coisa. Um isso é mais é- agitado, outro é mais calmo. Normalmente acontece isso. Esse é o objetivo, né? O objetivo, a complementaridade. Equilibrar essas Isso, bandejas. Um apaga o fogo do outro, um acalma, o outro é mais É, nervoso. um o é outro- mais rápido, um tem essa coisa de resolver as coisas mais rápido, o outro mais com calma. Então, acaba que vira uma coisa que um estrutura o outro. E a gente tem que estar preparado para poder se ouvir, se enxergar, se perceber, porque as pessoas, elas mudam. Então, aquela pessoa que eu sou casada há 13 anos. Se aquela pessoa de 13 anos atrás, essa pessoa não é mais aquela pessoa. Tem muito daquela pessoa, mas não é mais a mesma. Só pra- E nem o meu Eu falo isso parceiro. muito para meus clientes. Isso Tem é que bom. recasar. Você já E recasou. só pra terminar aqui, porque eu acho que a gente não pode deixar de falar isso. Nos casos dos casais homoafetivos, né? Acontece a Ah, eu mesma tinha coisa. pensado nisso também. Acontece a Porque não mesma tem a ver com coisa. gênero, tem a ver com energia. Não tem a ver com gênero. Se são dois homens e um homem muito jovem namora um homem mais velho, tá interessado no dinheiro. É a mesma coisa, né? E eu acho que tem uma coisa Porque também. coisa dizem que que é o não pode dinheiro ter amor também. além do padrão. E eu acho que é além do padrão que tem amor. Entre duas mulheres. Se uma É, menina muito entendeu? jovenzinha, bonitinha, arranja uma mulher mais velha, que é muito inteligente, muito bem. Linda também. Linda também. É. Existe um julgamento também. É, Existe eu acho que é medo. isso. E nesse julgamento ele vem assim, se tem uma diferença de idade muito grande, sei lá, uma mulher com uma outra mulher 20 anos mais jovem, um homem com outro homem 20 anos mais jovem, naturalmente a sociedade vai falar, o mais velho é o que banca. Sim. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. E pegando esse gancho da Paula aí, ó, tem uma diferença entre bancar e prover. Porque prover é simplesmente pagar as contas, mas bancar essa escolha, ela fala muito mais de autenticidade, né, de autonomia, de personalidade. Então, assim, nem todo mundo que provê banca e nem todo mundo que banca provê. Porque, na verdade, você pode pagar todas as contas e não bancar aquela escolha. Porque bancar tem a ver com segurança, tem a ver com você se sentir além do que você tem. Porque nem todo mundo que banca provê. Mas nem todo mundo que provê, banca. É uma diferença enorme. Eu tô aqui pensando nisso. Você falou. Eu vou ter que vou levar pra casa. Você alugou um triplex na minha cabeça. Eu entendi. Eu fui entendendo conforme você foi falando. Eu não sei se vocês também estão assim. Tamo. Depois vocês me falam, conta pra gente se vocês pegaram de primeira ou se ainda tá nessa elaboração. E aí, pensando nisso, eu acho que assim, nem todo mundo, pelo que eu entendi, que prover banca, porque você está ali bancando a escola, o aluguel, o financiamento da casa, o carro do ano, mas você está provendo, mas você não está bancando. Essa aqui é minha família, eu estou comprometido aqui. Eu mereço isso tudo, eu não mereço. está comigo só pelo que eu tenho, sim pelo que eu sou. Eu seguro essa onda. Porque independência e autonomia são coisas diferentes. Às vezes você tem independência financeira e você não tem autonomia sobre quem você é que você escolhe. Sim, não tem subjetividade, não está seguro, Quantas né? mulheres cheias de dinheiro e não tem opção de escolha? Mas então, eu quando você trouxe essa imagem da pessoa que banca, da pessoa que provém, eu falo assim, eu fiquei com esse interesse de ser essa pessoa que provê e que banca, mas em mim, entende? Principalmente. Que provém a minha vida e também sustenta essas escolhas com conforto. Eu sei que é um caminho, é o processo. Porque a relação tem que ser Nunca tinha pensado sustentável, nisso. senão fica insustentável, né? E como é que você sustenta uma relação com diferença? Aceitando que não tem que ser igual pra ser bom. Não tem que ser igual pra ser bom. Até porque nunca vai ser, né? Não. São dois indivíduos.
sendo Com homem, as suas mulher, histórias, dois com as homens, suas dois dores. Que tem dores que a gente não conta pro outro. É isso. Né? Eu acho importante, assim, eu acho que eu sou daqui gosta de compartilhar com o meu Você parceiro. conta suas dores. Mas eu acho que tem segredos que são segredos. É. Tem coisas que a gente não conta porque a gente ainda nem sabe sobre a gente. A gente nem elaborou, tem coisa que a gente não conta porque a gente ainda não elaborou, Exatamente. né? Eu acho que o mais importante aí nisso, até pra gente deixar aqui um fechamento sobre, é o que é mais pra você. O que é mais pra você e por que a sua escolha tem que ser de mais e não de melhor. Como você falou, mais carinhoso, mais educado, mais sensível. Mais parceiro. Mais generoso, né? Menos egoísta, né? Então é isso. Se o mais for pra aí, o nosso menos acaba, gente. Pois é. Fica a dica. Então a gente vai. Muito obrigada pela presença virtual de vocês. Comentem, mandem mensagem, mandem sugestões pra gente, pra próximos temas. Participem com a gente, porque Falem o que vocês pensam. a melhor coisa pra gente é essa troca, né? E a gente, vamos todo mundo pensar nesse episódio de hoje. Eu realmente tô aqui, ó. Agradecemos a presença de todos. Todos. E semana que vem a gente tá de volta. Beijo. Beijo. Essa, hein? Foi forte. Oi.